O grupo de pesquisa em oftalmologia esportiva foi constituído em fevereiro de 2007 pelos professores Marinho José Scarpe, oftalmologista e docente do Departamento de Oftalmologia da Pós-Graduação da Unifesp, e Marcelo Conte, educador físico e docente da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. A área de formação do grupo é a função visual na atividade física e esporte, abrangendo as seguintes áreas do conhecimento: fisiologia do exercício, biomecânica, bioquímica e epidemiologia. Especificamente, na linha de fisiologia do exercício, tem-se estudado os efeitos de diferentes tipos de exercícios físicos na pressão intraocular. Esses estudos podem contribuir para a identificação de fatores de risco ou proteção para a saúde ocular. Neste vídeo, iremos apresentar as principais teses, dissertações e artigos da linha de pesquisa em oftalmologia esportiva do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. Vamos iniciar com os estudos que analisam os efeitos dos exercícios resistidos na pressão intraocular, verificando de forma inédita as alterações da pressão intraocular sob diferentes métodos de treinamento. A tese a seguir estudou a associação entre a variação da pressão intraocular em diferentes tipos e condições de exercícios resistidos. A amostra foi constituída por 19 voluntários, 13 homens e 6 mulheres, atletas e praticantes de boxe, os quais foram submetidos a diferentes sessões de exercício resistido, realizadas 3 vezes por semana e compostas por 12 exercícios, de acordo com uma periodização linear ao longo de 5 semanas. Na primeira semana, o treino foi de adaptação. Na segunda, o treino de resistência. Nas semanas 3 e 4, o treino foi de hipertrofia. E na última semana, a quinta semana, o treino foi de força. A avaliação da pressão intraocular, utilizando o tonômetro de Perkins, foi determinada por medidas antes da sessão, após o início da sessão e após o final da sessão de exercícios, em 6 oportunidades: imediatamente antes do início da sessão de treinamento, após os 5, 35 e 50 minutos do início da sessão e 3 e 6 minutos após o final da sessão. Nos resultados, foi observado que, independentemente do método de treinamento utilizado durante as sessões de exercícios resistidos, houve redução significativa da pressão intraocular. Contudo, o método de resistência apresentou maiores reduções da pressão intraocular quando comparado aos demais. O estudo a seguir teve como objetivo verificar a variação da pressão intraocular decorrente da aplicação do teste de predição para uma repetição máxima. Foram avaliados em estudo observacional 145 calouros do curso de Educação Física da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Foram utilizados os seguintes exercícios resistidos: supino, pulley dorsal, rosca direta, desenvolvimento ombro e leg press 45 graus. A avaliação da pressão intraocular foi determinada por 2 medidas consecutivas com o tonômetro de Perkins, uma pré-teste, antes do teste de 1RM, e outra pós-teste, logo após a realização do teste. O estudo verificou a redução da pressão intraocular após a realização do teste de predição de 1RM em universitários. O seguinte estudo buscou verificar a influência de 2 diferentes intensidades e volumes de treinamento resistido na pressão intraocular. A amostra foi composta por 19 boxeadores, 13 homens e 6 mulheres, que foram submetidos a 2 diferentes sessões de 12 exercícios resistidos, sendo uma de hipertrofia e outra de resistência muscular. O treino de resistência muscular foi composto de 3 séries a 60% de 1RM, com 15 repetições e 30 segundos de intervalo entre as séries. O treino de hipertrofia muscular foi composto com 3 séries a 80% de 1RM, com 8 repetições e 90 segundos de intervalo entre as séries. Ambos os treinos tiveram velocidade moderada de execução. Além disso, o grupo controle também fez parte do estudo. A pressão intraocular foi obtida com o tonômetro de Perkins antes do início da sessão, 5 minutos após o início da sessão, 35 minutos após o início da sessão, 50 minutos após o início, 3 minutos após o final da sessão e 6 minutos após o final da sessão de exercícios. Através dos resultados, o estudo mostrou que o treinamento resistido pode influenciar nos valores de pressão intraocular. Especificamente, o treino de resistência muscular promoveu respostas hipotensivas mais expressivas na pressão intraocular do que o treino de hipertrofia.
Na sequência, vamos apresentar um artigo e uma dissertação que trataram da associação entre o treinamento resistido, concentração de lactato e a pressão intraocular. O primeiro estudo avaliou 8 praticantes de musculação, enquanto o segundo avaliou 6 portadores de glaucoma primário de ângulo aberto. No primeiro estudo, foram avaliados 8 voluntários do sexo masculino, submetidos a 2 sessões do exercício supino. Uma sessão com 3 séries de 4 repetições com 90% de 1 RM e 180 segundos de intervalo entre as séries, e outra com 3 séries de repetições até a fadiga voluntária máxima, com 60% de 1 RM e 30 segundos de intervalo entre as séries. As medições da pressão intraocular e lactato foram feitas antes e após a sessão de exercícios. O estudo mostrou que o treino de resistência com 60% de 1 RM obteve um aumento maior nos níveis de lactato e resultados mais hipotensivos na pressão intraocular do que o treino de força. O seguinte estudo foi realizado com 6 indivíduos portadores de glaucoma com idade entre 50 e 70 anos. Os voluntários foram submetidos a 2 sessões de treinamento resistido compostas por 9 exercícios. Uma sessão composta de 3 séries de repetições até a falha concêntrica a 60% de uma repetição máxima e 60 segundos de recuperação entre as séries. A outra sessão, composta de 3 séries de repetições até a falha concêntrica a 80% de 1 RM, com 120 segundos de recuperação entre as séries. O grupo controle foi composto pelos mesmos voluntários dos testes experimentais, com os dados obtidos em dias diferentes das sessões de treinamento. O lactato foi coletado nos mesmos momentos de aferição da pressão intraocular, imediatamente antes da sessão dos exercícios, após 25, 55 e 60 minutos do início da sessão. Os resultados mostraram que a pressão intraocular foi reduzida de forma significante nos 2 protocolos estudados em relação ao grupo controle. No entanto, o protocolo de treino de resistência com 60% de 1 RM promoveu maiores concentrações de lactato e possui maior potencial de redução da pressão intraocular. Sendo assim, protocolo de treinamento resistido que promovam maiores participações do metabolismo anaeróbio lático são mais eficientes na redução da pressão intraocular de indivíduos glaucomatosos. Agora serão apresentados os estudos que envolveram a análise do efeito do treinamento de corrida na pressão intraocular. Esse estudo tem como objetivo verificar o efeito do exercício de baixo volume e intensidade moderada na pressão intraocular de pacientes com glaucoma. No estudo foram estudados 7 pacientes com idade média de 64 anos e com diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto. Os pacientes foram submetidos a uma sessão de exercício aeróbio contínuo em esteira com duração de 20 minutos e intensidade de 65% da frequência cardíaca máxima. A pressão intraocular foi mensurada em 3 momentos: imediatamente antes do exercício, imediatamente após o exercício e após 3 minutos do término do exercício. Os resultados mostraram uma diminuição significativa da pressão intraocular após a sessão de exercício. Após 3 minutos, a pressão intraocular manteve significativamente reduzida em ambos os olhos, respectivamente. O estudo mostrou que o exercício aeróbio com volume baixo e intensidade moderada promoveu redução da pressão intraocular em pacientes glaucomatosos. Importante considerar que, além do efeito direto na pressão intraocular, o exercício promove outros benefícios que podem contribuir na saúde em geral desses pacientes. O estudo a seguir teve como objetivo comparar os efeitos agudos do treinamento intervalado de alta intensidade versus o exercício moderado contínuo na pressão intraocular em indivíduos saudáveis. A amostra foi composta de 15 homens jovens que foram submetidos a 2 sessões de corrida com intervalo de 2 a 5 dias entre elas. Uma sessão foi de 30 minutos de corrida, sendo 2 minutos de caminhada a 50% da frequência cardíaca máxima, alternada com 1 minuto de corrida a 80% da frequência cardíaca máxima. E outra sessão de 30 minutos de corrida a 60% da frequência cardíaca máxima. A pressão intraocular foi medida em 4 momentos: antes da sessão, logo após a sessão e 5 e 10 minutos após a sessão. Os resultados mostraram que tanto o treino de intervalado de alta intensidade quanto o moderado contínuo reduziram igualmente a pressão intraocular imediatamente e 5 minutos após a sessão de exercício. No entanto, apenas o intervalado foi capaz de manter a pressão intraocular reduzida 10 minutos após o exercício,
Esses resultados sugerem que o treino intervalado de alta intensidade no treino de corrida pode ser mais eficaz do que o moderado contínuo na redução da pressão intraocular em homens jovens e saudáveis. Vamos seguir adiante, mostrando um estudo que buscou comparar os efeitos agudos do exercício resistido, aeróbio contínuo e aeróbio intervalado na pressão intraocular de indivíduos fisicamente ativos. O objetivo do estudo foi verificar o efeito agudo de diferentes exercícios na pressão intraocular. A amostra foi composta por 15 voluntários, atletas de boxe, que foram submetidos randomicamente a 3 sessões de exercícios com 72 horas de intervalo entre elas. Primeira, 30 minutos de exercícios resistidos, em uma sessão com 3 séries de 8 repetições a 80% de uma repetição máxima e 60 segundos de intervalos entre as séries. A segunda, foram 30 minutos de exercício aeróbio contínuo, a 60% da frequência cardíaca de reserva. E a terceira sessão, 30 minutos de aeróbio intervalado, sendo 2 minutos a 50% da frequência cardíaca máxima e 1 minuto a 80% da frequência cardíaca máxima. A pressão intraocular foi mensurada antes, durante e imediatamente após a sessão e durante a recuperação, nos 5 e 10 minutos após as sessões. O estudo mostrou que houve redução significativa da pressão intraocular nas 3 sessões de exercícios. Na recuperação, a pressão intraocular permaneceu reduzida após os 5 minutos em todos os modelos. Porém, aos 10 minutos, a pressão intraocular estava menor apenas na sessão de exercício intervalado. Esses resultados sugerem que, para a redução aguda da pressão intraocular, o exercício intervalado pode ser o mais efetivo que o contínuo e o resistido. Os seguintes estudos avaliam os efeitos de exercícios físicos em condições específicas na pressão intraocular. Estes 2 estudos avaliaram o efeito do treinamento resistido na pressão intraocular em 2 cenários diferentes. Um verificou a variação da pressão intraocular no exercício de supino realizado em diferentes posições, e o outro verificou o efeito da apneia e da apneia associada ao exercício resistido na pressão intraocular. Para a investigação da variação da pressão intraocular no exercício de supino realizado em diferentes posições, a amostra foi constituída por 8 indivíduos do sexo masculino, que foram submetidos a 3 intervenções, ambas com o mesmo volume e intensidade no exercício supino. A sessão foi de 3 séries de 15 repetições a 60% de uma repetição máxima. O tempo de intervalo entre as séries foi de 60 segundos e a velocidade moderada. Os exercícios foram executados nas seguintes posições: supino executado na posição reta, supino executado na posição inclinada e supino executado na posição declinada. As sessões foram separadas por um intervalo de 96 horas. As mensurações da pressão intraocular foram realizadas o tonômetro de Perkins em 3 momentos distintos, sendo imediatamente antes do exercício, imediatamente após a terceira série e 3 minutos após a finalização da terceira série. Os resultados demonstraram um efeito hipotensor do exercício físico na pressão intraocular. Foi observada também uma redução significativa da pressão intraocular após o exercício supino, independentemente da posição corporal adotada. Concluímos então que, mesmo em posição potencialmente hipertensiva, o exercício promoveu redução significativa da pressão intraocular. Para a investigação do efeito da apneia e da apneia associada ao exercício resistido na pressão intraocular, a amostra, por conveniência, foi constituída por 5 indivíduos, que foram submetidos a 2 diferentes situações de apneia. Uma, a realização de apneia voluntária por 12 segundos, sem a execução do exercício em decúbito dorsal. E a segunda, a execução de uma série de 4 repetições, com 90% de uma repetição máxima, em apneia total no exercício supino. Ou seja, inspiração antes da primeira repetição e expiração após a execução da 4ª repetição. Vale destacar ainda que foi preservado um intervalo de 30 minutos entre cada situação. A pressão intraocular foi registrada em 2 momentos. Uma no pré-teste, 2 minutos antes da realização dos procedimentos experimentais, e uma no pós-teste, imediatamente após os 12 segundos de apneia e imediatamente após a realização do supino em apneia. A apneia e a apneia associada ao exercício promoveram aumento da pressão intraocular. Porém, a apneia, quando realizada sem exercício, apresentou valores mais elevados do que a associada ao exercício resistido, sugerindo o potencial do efeito hipotensor do exercício resistido. Sendo assim, a apneia promoveu aumento da pressão intraocular,
e quando realizada sem exercício, apresentou valores mais elevados na comparação ao exercício resistido. O estudo a seguir teve como objetivo verificar a variação da pressão intraocular no exercício resistido na posição sentada e em decúbito dorsal. Foram avaliados 20 voluntários do Centro de Atividades Físicas do Banco de Olhos de Sorocaba. Os voluntários foram submetidos a 2 intervenções separadas em um intervalo de 72 horas, ambas com o mesmo volume e intensidade no exercício leg press. A sessão foi composta de 3 séries de 15 repetições, com 60% de uma repetição máxima, tempo de intervalo entre as séries de 60 segundos e velocidade moderada. As posições foram leg press executado na posição sentada e leg press na posição em decúbito dorsal. A pressão intraocular foi obtida utilizando o tonômetro de Perkins em 3 momentos: imediatamente antes do exercício, imediatamente após a terceira série e 3 minutos após a finalização da terceira série. Em ambas as posições, houve queda da pressão intraocular após o exercício, permanecendo significativamente reduzida após 3 minutos de recuperação. Sendo assim, o estudo mostrou que houve queda da pressão intraocular decorrente ao exercício resistido, e não foi verificada a resposta diferencial da pressão intraocular de acordo com a posição do exercício. O seguinte estudo teve como objetivo verificar a influência do exercício resistido na pressão intraocular em diferentes fases do ciclo menstrual. Foram estudadas 9 mulheres com idade média de 27 anos, nas fases ovulatória e lútea, submetidas ao exercício resistido. As voluntárias foram submetidas a 2 sessões de exercícios resistidos, compostas por 8 exercícios. Para cada exercício, foram realizadas 3 séries de 8 repetições a 80% de 1 RM, com 60 segundos de intervalo entre as séries. As sessões de exercícios foram realizadas durante a fase ovulatória, período no qual se sugere que a mulher apresente a melhor predisposição para a prática de exercício físico e valores mais baixos da pressão intraocular, e na fase lútea, fase em que existe uma menor disposição para o exercício físico e a pressão intraocular relativamente mais elevada. A pressão intraocular foi mensurada antes de cada sessão de exercício, aos 15 minutos de exercício, imediatamente após a sessão de exercício e no período de recuperação, 5 minutos após o término da sessão de exercício, com o tonômetro de Perkins. Descritivamente, a pressão intraocular foi maior em todas as medições na fase lútea. A pressão intraocular de mulheres com ciclo menstrual regular diminuiu durante e depois da sessão de exercícios resistidos, independentemente da fase do ciclo menstrual. O estudo a seguir teve como objetivo verificar a associação entre 2 diferentes tipos de estrangulamento com a variação da pressão intraocular em atletas de jiu-jitsu. Esse foi um estudo observacional com um grupo de 9 atletas de jiu-jitsu com no mínimo 6 meses de treinamento, do sexo masculino. Buscou-se a associação entre a variação da pressão intraocular e os estrangulamentos frontal da guarda e frontal da montada. Realizou-se medidas da pressão intraocular por 12 minutos, uma a cada 3 minutos de recuperação, com o indivíduo deitado. Os resultados do estudo mostraram que houve associação entre o estrangulamento no jiu-jitsu e a variação da pressão intraocular. Após a aplicação dos 2 diferentes tipos de estrangulamento, a pressão intraocular diminuiu, sendo que no estrangulamento frontal da montada, a diminuição da pressão intraocular foi significativamente maior do que no estrangulamento frontal da guarda. Este estudo teve como objetivo verificar a influência da pressão hidroestática na pressão intraocular de nadadores. Foi um estudo experimental descritivo, onde a temperatura da piscina foi mantida em 32 graus. A amostra foi de 33 voluntários, 18 mulheres e 15 homens, e idades entre 18 a 36 anos. A pressão intraocular foi mensurada pelo mesmo oftalmologista usando o tonômetro de Perkins em 4 momentos: após 15 minutos sentado fora da água da piscina, 15 minutos após entrar na piscina com água no nível dos joelhos, 15 minutos após estarem com água na altura do quadril e 15 minutos após estarem com água no nível da linha dos ombros. Os resultados mostraram que não houve alterações significativas da pressão intraocular durante a imersão de nadadores em diferentes alturas do nível da água em piscina com a temperatura da água mantida a 32 graus Celsius. Agora, serão apresentadas 2 revisões de literatura que tratam da relação entre exercício físico e pressão intraocular. Uma revisão sobre os efeitos agudos e crônicos do exercício físico e outra sobre a resposta da pressão intraocular frente ao treinamento de força. Nesse estudo, foi realizada uma revisão de literatura através das seguintes bases de dados: PubMed, BIREM e Cielo, em artigos e periódicos internacionais e nacionais. A
A revisão da literatura mostrou que existe uma escassez de publicações sobre a associação entre o incidente de glaucoma e o exercício físico. Entretanto, os achados têm mostrado uma diminuição da pressão intraocular, tanto nos exercícios com características aeróbias, onde se encontra a maior parte das publicações, quanto nos exercícios anaeróbios, com diversas pesquisas recentes apontando os mais variados mecanismos. Sendo assim, esta revisão de literatura mostrou que a maioria dos estudos apontaram para o efeito hipotensivo na pressão intraocular em exercícios com características anaeróbias e aeróbias. Nesta revisão de literatura, foram utilizadas as bases de dados PubMed e Cielo, e foram pesquisados 15 artigos nacionais e internacionais publicados entre os anos de 1967 e 2009. Grande parte dos estudos demonstram resultados hipotensivos da pressão intraocular em condições semelhantes das encontradas no treinamento de força em diferentes intensidades. No entanto, exercícios que envolvem um maior número de grupos musculares, realizados com maiores intensidades e que não empregam a apneia, parecem aumentar a magnitude das quedas pressóricas. Com exceção de apenas um trabalho, todos os artigos revisados mostraram resultados hipotensivos nas condições oferecidas pelo treinamento de força. Esse estudo desenvolveu um software educacional visando apresentar as consequências do exercício físico na pressão intraocular. Especificamente, o software visou oferecer aos profissionais da área da saúde uma base de dados com explicações e imagens simples para o entendimento do efeito do exercício e outras variáveis fisiológicas na pressão intraocular. Além disso, o software buscou fornecer uma ferramenta a pesquisadores da área da saúde, que buscam uma forma de manter uma base de dados com artigos sobre diferentes variáveis e efeitos de distintas alterações fisiológicas na pressão intraocular. Após compilarmos todos os estudos apresentados, podemos concluir que o exercício físico tem efeito hipotensivo na pressão intraocular. De maneira geral, o treinamento aeróbio com intensidade moderada através do treino de corrida foi o menos eficiente na redução da pressão intraocular. Em segundo lugar, ficou o treinamento resistido, que apresentou excelentes resultados hipotensivos através do protocolo de treino de resistência muscular, com intensidade de 60% de uma repetição máxima. E o primeiro lugar foi para o treinamento aeróbio intervalado, que apresentou os melhores resultados na redução da pressão intraocular através do treino de corrida. Além disso, vimos que a pressão hidroestática não tem efeito na pressão intraocular, que a mulher apresenta maiores valores de pressão intraocular durante a fase lútea do que a fase ovulatória, e que o exercício resistido teve efeito hipotensivo em ambas. Vimos também que a posição em que o exercício é executado não altera a redução da pressão intraocular. E por fim, que a apneia não é recomendada para pacientes glaucomatosos, pois ela aumenta a pressão intraocular. Todos os estudos apresentados utilizaram o tonômetro de Perkins para a mensuração da pressão intraocular. Este equipamento portátil pode ser utilizado por oftalmologistas em situações consideradas desfavoráveis para a coleta, como por exemplo, logo após a prática de exercícios físicos.